Querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Anevair José, atualmente reitor do nosso Seminário Maior Diocesano, Imaculado Coração de Maria, da Diocese de Anápolis, Goiás, do Regional Centro-Oeste da CNBB. A pedido da coordenação da Pastoral Vocacional do nosso Regional Centro-Oeste, quero refletir muito brevemente com vocês sobre o tema da antropologia do acompanhamento. Não quero, nesta reflexão, esgotar todos os pontos e responder a todas as indagações, interrogações que porventura vocês tenham. Contudo, espero que estas observações, a partir da minha experiência e também dos documentos do Magistério da Igreja, mais especificamente do Magistério da Igreja no que diz respeito à formação sacerdotal, mas a partir daí também podem aplicar às demais vocações, já que neste acompanhamento vocacional, o animador vocacional vai buscar levar o jovem a discernir a sua vocação, seja ela ao sacerdócio, à vida consagrada, ao matrimônio, a outra vocação laical e assim sucessivamente. Então, vamos dar início com uma pequena observação. Quando nós falamos de antropologia, nós estamos falando da pessoa humana e não podemos, enquanto animadores vocacionais, não olhar para a pessoa humana sob a perspectiva que a Igreja nos apresenta ou como a Igreja entende a pessoa humana. Essa pessoa humana que é criada à imagem e semelhança de Deus e, portanto, ela é criada por amor, para amar, e o que a torna, portanto, imagem e semelhança de Deus, para além de ter uma alma espiritual, claro, é o fato de ela, então, ser capaz de se entregar, de se doar por amor. E todo o sentido fundamental de toda e qualquer vocação está nesta entrega de amor. Portanto, tendo esta compreensão muito resumida da pessoa, portanto, compreensão antropológica da pessoa, nós agora refletimos brevemente sobre o termo acompanhamento. Aquele que acompanha não vai à frente, não vai atrás, mas ele vai do lado e acompanha justamente para, como por assim dizer, uma pessoa mais experiente poder ajudar, colaborar, auxiliar àquele que é acompanhado no seu processo, no seu itinerário. Portanto, o termo acompanhamento sugere que não substituamos aquele que é acompanhado. Ele, o que é acompanhado, deve fazer o caminho por conta própria. Porque às vezes nós somos tentados, no acompanhamento vocacional, a já termos, digamos assim, a decisão sobre a vida alheia. E o acompanhamento não pode substituir a decisão daquele ou daquela que é acompanhado ou acompanhada. Contudo, meus caros, é muito importante este período, digamos assim, do processo vocacional, este acompanhamento. No congresso vocacional que nós tivemos, e eu tive a graça de participar, com o tema Vocação e Discernimento, no seu documento final, que foi o 4º Congresso Vocacional do Brasil, vai dizer lá na página 20 o seguinte: como está o nosso acompanhamento vocacional? E essa é a pergunta que eu faço para a sua pastoral vocacional diocesana, para a sua pastoral vocacional paroquial, para as equipes paroquiais. Como anda o nosso acompanhamento vocacional? E os principais instrumentos do acompanhamento, salienta este documento, ainda são os diálogos e os encontros vocacionais. Entretanto, o acompanhamento vocacional continua centrado na pessoa do religioso, da religiosa, do presbítero.
Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, seja você sacerdote, religioso, religiosa, você leigo, o que o documento nos quer indicar é que, para além dos sacerdotes que acompanham, dos religiosos, também possamos ter leigos capacitados para este processo de acompanhamento. Por isso, que bom que você está, neste momento, acompanhando esta breve reflexão. Continua o documento. Ainda não se conseguiu apropriar totalmente, o serviço de animação vocacional do itinerário vocacional. E nós bem sabemos em quais verbos consiste este itinerário vocacional, não é verdade? Despertar, discernir, cultivar e acompanhar. Portanto, aqui estamos nos detendo brevemente no acompanhar. As ações ainda não estão totalmente integradas ao itinerário, diz o documento. Porém, o acompanhamento para discernir é o elemento que apresenta maior dificuldade, sobretudo quando o acompanhante não sabe lidar com as fragilidades de quem busca a animação vocacional. De fato, é um grande desafio para o acompanhador vocacional, ou digamos, acompanhante vocacional, saber lidar com as fragilidades daquele que é acompanhado, E, portanto, nesta reflexão, gostaria de partilhar, a partir dos documentos da Igreja, que dizem respeito, sobretudo, para a formação dos presbíteros, seja o dom da vocação presbiteral, a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis da Congregação para o Clero, também as diretrizes para a formação dos presbíteros na Igreja no Brasil, documento 110 da CNBB. Claro que a partir destes documentos voltados para a formação sacerdotal, para a formação presbiteral, nós podemos colher também elementos para o acompanhamento de todo aquele que se dispõe a fazer o seu discernimento vocacional, seja ele para a vida religiosa, seja ele para a vida matrimonial, para uma vida laical, enfim, para aquilo que Deus o chama. Neste sentido, são elementos de base, são elementos fundantes, são elementos fundamentais. Portanto, são princípios norteadores, assim acredito, que nos podem ajudar a, primeiro, não substituir aquele que se dispõe a ser acompanhado vocacionalmente. E segundo, a ajudar para que possa ir trabalhando aos poucos, porque se trata de um processo, de um itinerário. Não queremos aqui resultados imediatos e também não é tão simples consegui-los assim, Exige tempo, portanto, paciência, e uma certa, digamos, perseverança, uma certa constância neste acompanhamento. Portanto, não só não substituir aquele que se dispõe a ser acompanhado, mas ajudá-lo para que possa dar passos no processo de discernimento, sendo também, claro, porque a dimensão humana ela é fundamental, uma pessoa melhor. Lembremos que o acompanhamento vocacional, portanto, como linha de princípio, ele tem três grandes dimensões. Primeira dimensão, a dimensão humana, a qual me referi agora há pouco, que está, ou quero dizer, que significa de fato realmente ser pessoa, Quais os valores para viver bem a sua humanidade, E essa dimensão humana ela é fundamental, porque é sobre ela que se assenta todo, digamos assim, edifício da vida do vocacionado. E esta dimensão humana, portanto, ela é fundamento. Depois, a segunda dimensão é a dimensão cristã, porque para além de ser pessoa, é uma pessoa batizada, é uma pessoa que, portanto, quer e busca viver
o estilo de vida de Cristo Jesus, né? Caminhando e animada sob a sua graça, né? Isso é importante não nos esquecermos, né? Jesus é aquele que se aproxima com carinho, né? Deseja estar com as pessoas, né? E isso é muito importante termos em consideração. Ele é a fonte, né? E, portanto, a nossa inspiração principal, né? Nesse processo de acompanhamento. E também o modelo, né? Por excelência para aquele que está sendo acompanhado. A terceira dimensão é a eclesial, como anda o sentimento de pertença do nosso jovem à igreja, né? Que valor, né, ele tem dado à igreja, como ele participa da vida da comunidade, né? Isso tudo também tem grande relevância. Uma vez sabendo que são estas três grandes dimensões do acompanhamento vocacional, uma coisa importante para já começarmos a falar mais objetivamente deste processo de acompanhamento é saber se esse jovem ou essa jovem já teve uma experiência de encontro pessoal com Cristo. Se o olhar de Cristo já penetrou na alma e no coração desse jovem ou dessa jovem, de forma que seu coração foi cativado, atraído e, portanto, está enamorado, apaixonado, encantado por Cristo. Se sim, que maravilha! Se não, é importante que neste acompanhamento vocacional, o acompanhante, né, ajude ao jovem a fazer esta experiência pessoal do encontro com Cristo. Aqui abro um parênteses para falar que, na minha experiência de reitor de seminário, mesmo que não por muito tempo, eu já pude observar que alguns jovens que ingressam no seminário, tendo tido seu processo de conversão recente, próximo ao ingresso no seminário, ele tem mais dificuldade de viver dentro do seminário e, portanto, de perseverar. Porque no seminário nós já pressupomos, aqueles que entram, que já tem uma certa caminhada cristã, portanto já teve uma experiência com o Senhor, já segue o Senhor de alguma forma na sua vida e que quando entra no seminário já tem, portanto, o hábito da oração, já tem uma melhor compreensão do que significa a vida cristã, já conhece mais suas fragilidades e já as trabalha ou é auxiliado a trabalhá-las e assim por diante. Portanto, o que é importante a gente considerar? Não tem como a gente determinar um tempo aqui, mas tem como a gente dizer que não é muito conveniente que um jovem recém-convertido já ingresse no seminário, ou uma jovem no convento, ou até mesmo um recém-convertido já de repente contraia matrimônio, né? Ou outra vocação. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que é importante ainda dar um tempo, por mais que o neoconvertido, por assim dizer, esteja com muito fervor, né? Mas é preciso que ele possa ter já uma caminhada, uma certa maturidade. Porque senão, um exemplo bem concreto, o seminarista chega, padre, eu tenho muita dificuldade na oração. Na verdade, não é que aquele seminarista, digamos assim, tem aquela dificuldade com a oração porque ele está no seminário. Não, é porque ele não tinha ainda antes o hábito da oração, tá certo? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Um segundo ponto importante para esta caminhada ou acompanhamento vocacional é que, queridos irmãos, a vocação ela é uma condição para o seguimento. Portanto, você, como acompanhante vocacional, como animador vocacional, deve ajudar o jovem ou a jovem a descobrir quais os sinais do Senhor que manifesta o chamado dele a esta vocação, né? Seja ela ao sacerdócio, ao matrimônio, à vida religiosa, a algum ministério na igreja, né? Uma vocação laical. Portanto,
Aqui, claro, não vou entrar em detalhes em razão do tempo, mas você precisa reler a história daquele que está sendo acompanhado, acompanhada, e com ele ver se tem sinais para aquela ou outra vocação. Portanto, isso é importantíssimo. Além disso, a gente tem que considerar sempre que a vocação é um dom. Portanto, em se tratando da vocação ao sacerdócio, por exemplo, ninguém pode arrogar para si o direito de ser padre, de ser presbítero, mas deve discernir se realmente é chamado para tal. Porque também na minha experiência de formador, já percebi, que em alguns jovens há uma grande admiração pelo sacerdócio, mas não necessariamente uma vocação ao sacerdócio. E às vezes o jovem quer ser padre a todo custo, nem querendo se, digamos assim, submeter ao discernimento da igreja através da equipe de formadores em comunhão com o bispo, E, portanto, insiste como que exigindo o direito de ser padre. Calma, vocação é dom. Portanto, a vida de oração. Ao acompanhar um vocacionado, querido irmão, querida irmã, é preciso rezar com o vocacionado. E é preciso indicar a via da oração para o vocacionado. Sem isso, não se dará um discernimento e, portanto, também não se dará um bom acompanhamento vocacional. Além destas considerações, é muito importante nós lembrarmos que o candidato considerado como pessoa para uma vocação, no caso, para a vocação ao sacerdócio, por exemplo, ele precisa ter as condições mínimas ou aptidões objetivas para responder livremente ao chamado e corresponder ao chamado, corresponder à vocação e consequente missão, a qual ele está chamado. Porque, digamos assim, também fruto da minha experiência, é notar que alguns candidatos, por mais que tenham boa vontade, até uma vida de piedade, uma vida eclesial, de engajamento na vida comunitária, paroquial, não têm aptidões para viver depois o sacerdócio. Por exemplo, um exemplo simples, se o jovem ele não tem aptidão, intelectual, se o nosso jovem ele tem muita dificuldade com a aprendizagem, com o estudo, por exemplo, é muito complicado, porque dentro do seminário, onde quer que os nossos seminaristas estudem, se exige, e por isso mesmo, se aquele candidato ou aquele vocacionado não tem condições nenhuma, ou se ele ainda não pode ser, ou digamos, se ele pode ser trabalhado, se ele pode procurar uma ajuda e depois melhorar neste aspecto, beleza, superada essa dificuldade, então sim, mas é muito sofrido para aquele jovem que ingressa, por exemplo, no seminário e tem muita dificuldade nos estudos. E aí é muito complicado para nós formadores trabalharmos para que ele se desenvolva melhor na capacidade de estudo, porque ele já tem que trabalhar outras dimensões formativas, não só a dimensão intelectual, acadêmica, e, portanto, é muito exigente para ele. Por isso, é muito importante trabalhar, por exemplo, esta questão antes do ingresso no seminário. Portanto, este ponto que estou salientando, o jovem ou a jovem precisa ter a aptidão para corresponder àquela vocação que se está discernindo, Isso é fundamental, queridos irmãos. E, portanto, nesse itinerário da vocação, do acompanhamento vocacional, eu dizia, é importante, e assim salientam os documentos da igreja,
que os animadores vocacionais, os agentes da pastoral vocacional, estejam pedagogicamente qualificados para acompanhar os candidatos nas etapas, nas situações da vida em que se encontram, né? Quando manifestam alguma vocação. E no caso específico do qual tenho falado, a vocação ao sacerdócio, né? Então, aqui um ponto importante é ajudar o jovem a buscar o sentido da vida nesse processo de acompanhamento. Hoje em dia, o jovem ele tem muita dificuldade, em linhas gerais, por favor, né, de descobrir qual o sentido da sua vida, portanto, qual a grande missão da sua vida, né? E o acompanhante vocacional, o agente da pastoral vocacional, o animador vocacional, deve fazer também esse percurso com o jovem, porque se ele não tem claro o sentido da vida, tudo mais vai ficar comprometido, né? Portanto, este é um ponto também de suma importância. E no decorrer do acompanhamento vocacional, é preciso notar quais obstáculos, de repente, aquele jovem tem para corresponder à vocação a qual se discerne ele ser chamado. No caso, por exemplo, da vocação presbiteral, e que pode também servir para as demais vocações, porque sempre se trata da pessoa, por exemplo, obstáculo para viver essa vocação, para responder ao chamado, a excessiva dependência afetiva, por exemplo. Se um jovem tem uma dependência extrema, excessiva, do pai, da mãe, de algum amigo e assim por diante, vai ser muito difícil ele dar livremente uma resposta, ingressar no processo vocacional, formativo, né? Ou até mesmo viver a vocação matrimonial e assim sucessivamente. Então, é muito importante a gente perceber se ele não tem um excesso de dependência afetiva. Caso tenha, é preciso trabalhar isso com ele. E aqui eu faço um parênteses para dizer, se você é animador vocacional, seja sacerdote como eu, religioso, religiosa, leigo, não consegue fazer isso, nada melhor do que buscar um profissional bom, qualificado, né, para que aquele jovem possa ser orientado. Sim, quem sabe uma psicoterapia para que ele trabalhe esta questão ou outras questões no âmbito da afetividade, por exemplo. Outra importante coisa a se considerar é ver como anda a agressividade deste jovem, deste que está sendo acompanhado, né? Até que ponto é uma pessoa determinada a alcançar seus objetivos, né? Até que ponto é uma pessoa que não se desanima, até que ponto é uma pessoa realmente motivada, até que ponto é uma pessoa com boas intenções retas, né? Se não as melhores ainda, porque as intenções elas vão sendo purificadas, elas vão sendo formadas com o passar do tempo, né? À medida que se faz o acompanhamento vocacional e também à medida em que, no caso do sacerdócio, do presbiterado, o seminarista vai avançando nas etapas formativas, né? Então, o nível de agressividade dessa pessoa, se for algo desproporcional, cuidado. Também, outro obstáculo seria a insuficiente capacidade de ser fiel aos empenhos assumidos, né? Vou dar um exemplo. Na entrevista vocacional, às vezes, nos nossos encontros vocacionais, eu pergunto aos jovens sobre muitos processos que eles começam, por exemplo, faculdade, né? Se foi capaz de levar a termo, ou se desistiu já no primeiro semestre, no primeiro período, de repente já foi para outro curso, lá também desistiu. De repente é aquele jovem que começou a trabalhar e já no primeiro mês ou nos primeiros dias de trabalho, já desistiu daquele trabalho, procurou outro, de repente daquele outro também saiu. É uma pessoa que não persevera e, portanto, tem dificuldades de levar até o fim o processo. Se a gente transporta isso para a vivência da vocação, o que a gente vai ter? Um jovem, uma jovem que, infelizmente, não vai conseguir corresponder ao chamado com fidelidade, né? Outra coisa a se considerar
é se este jovem, esta jovem, ou que está sendo acompanhado, porque hoje também nós temos pessoas adultas que estão sendo chamadas e discernindo o seu chamado, né? Se são capazes de relacionamentos serenos, de abertura ao outro, né? Se não tem relacionamentos doentios, né? Se tem capacidade de confiança, de colaboração fraterna, né? E também com a autoridade, né? Se tem uma identidade sexual, afetiva, confusa, ainda é um obstáculo, né? E por isso o animador vocacional, o acompanhante vocacional, vai precisar ajudar este jovem a descobrir a sua real identidade sexual. E se não consegue sozinho, como eu disse, procure a ajuda de um profissional. Por outro lado, se a gente viu brevemente alguns obstáculos, a gente precisa levar em conta alguns elementos importantes neste processo do acompanhamento vocacional para que se corresponda ao chamado do Senhor, né? Aqui, mais especificamente, o chamado ao presbiterado. Mas como eu disse, você pode aplicar isso, querido animador vocacional, no seu processo de acompanhamento com vocacionados para outras vocações, sem problemas, porque eles vão em linha de princípios, tá bom? Primeiro, boa saúde mental, né? E uma saúde psicológica, né? O vocacionado ou a vocacionada precisa ter, né? Esta saúde também física, né? Física, mental e, portanto, também psicológica, tá? Observem isso, tá bom? A capacidade de se relacionar com outras pessoas e consigo mesma, né? Se é uma pessoa, por exemplo, que tende ao isolamento, que não consegue ter um convívio social, ela precisa de ajuda, né? Se você já consegue ir ajudando, que maravilha, né? Se não, procure a ajuda de um profissional. Se também é uma pessoa que se conhece, sabe das suas qualidades, dos seus limites, né? Isso é importante. Você, no processo de acompanhamento, ajudar aquele que está sendo acompanhado a ser consciente das suas qualidades e dos seus defeitos, das suas fragilidades, né? Também, se o jovem tem uma certa estabilidade emocional, né? Se é um jovem que oscila muito emocionalmente, no acompanhamento você vai percebendo isso, né? Cuidado, né? Ainda não está em condições de corresponder ao chamado, precisa de ajuda. Depois, a autoestima daquele que é acompanhado. Se tem baixa autoestima ou se tem autoestima elevada, é preciso ter um equilíbrio e você deve ajudá-lo, ajudá-la, né? A pessoa que está sendo acompanhada. Como este que está sendo acompanhado lida com as suas emoções, né? Como lida com as frustrações? Será que se de repente, por não ter passado de ano, por não ter conseguido aquele emprego, por não ter conseguido de repente passar no vestibular, a pessoa ficou de cama, ela ficou, né, depressiva e assim por diante? Então, isso tudo você vai observar, né? E assim sucessivamente. Claro que isso sempre de acordo com a idade, né, de cada um, a faixa etária de cada um. Sempre esses pontos que eu vou elencando, você tem que considerar em que ponto da caminhada, também aqui conta de certa forma a idade, embora ela não seja tão determinante, a pessoa esteja, tá bom? É muito difícil a gente querer cobrar de um adolescente de 14, 15 anos aquilo que a gente poderia cobrar ou pressupor de uma pessoa com 25 anos, com 30 anos ou mais, não é verdade? Um outro ponto, e aqui eu queria voltar nele porque ele é importante, é o sentido da vida de que eu falei lá atrás, né? Até que ponto as coisas para aquele que está sendo acompanhado são importantes? Até que ponto para essa pessoa que está sendo acompanhada é importante a vida em família, é importante a vida na igreja, né? A pessoa que está sendo acompanhada, ela é coerente com o que ela pensa, e então ela vive de acordo com o que ela pensa, ela vive ou faz aquilo que ela diz, né? Ela tem uma abertura também ao outro, isso é importante ser considerado.
E por falar na abertura ou na relação com os outros, digamos assim, verificar, importante verificar, se tem vínculos saudáveis, né, estáveis. Se não é uma pessoa que vive usando máscaras, né? Se é uma pessoa, portanto, sincera, aberta, que ri, que brinca, né? Que tem o desejo de proximidade, que tem empatia, quer dizer, sente com os outros, né? Compartilha a alegria e a dor dos outros, né? Aqui eu faço outro parênteses. Nós já tivemos, por exemplo, seminarista que não tinha nenhum sentimento para com a dor do outro, por exemplo. Pensando no sacerdócio, é inimaginável, né? Ou seja, aquela pessoa não se condoer com a dor do irmão, não ter compaixão, né? Então a pergunta o que precisa ser trabalhado aí, né? E ele vai conseguir desenvolver-se para ter, então, essa empatia? Né? Então, no caso, não conseguimos fazer com que a pessoa desse passos e, infelizmente, teve que interromper o processo formativo e voltar para casa, né? E assim por diante. Outra coisa é se a pessoa é capaz de tolerar pontos de vistas diferentes, né? Porque, às vezes, aquele que está sendo acompanhado já tem, digamos, a sua opinião formada e não é capaz de mudá-la em nada, ou pelo menos acolher e compreender aquele que pensa diferente, né? Claro que não em matérias aqui de fé e moral, né, queridos irmãos e irmãs, aquilo que já é definido, né, pelo magistério da igreja e assim por diante. Mas, enfim, é um ponto a ser considerado. E para quase concluir aqui, eu falava antes da história de vida, né? Mas é importante que nós vejamos como é essa pessoa, que tipo de pessoa tem boa índole, né? Tem bom caráter, né? E isso vai se percebendo com o tempo à medida que acompanha, né? E que partilha, né, da vida daquele que está sendo acompanhado. Depois, é importante ver se quem está sendo acompanhado vai tendo maturidade suficiente de acordo com a etapa, a faixa etária, né, que a pessoa esteja. A maturidade é esse domínio de si, é quando a pessoa tem posse de si mesma, não é verdade? E, portanto, ela é livre, né, porque ela se conhece, ela sabe até onde pode ir, né, e assim por diante. Então, é suficiente madura para ingressar no seminário, é suficiente madura para ingressar na vida religiosa, é suficiente madura para já, digamos, pedir a mão, né, da namorada e, portanto, ficarem noivos e assim por diante, né? Então, esse processo de acompanhamento deve ajudar a que se discirna esse elemento também da maturidade. Depois, é importante saber se a pessoa tem reta intenção, né? Se tem motivações aceitáveis. Pergunte, né, qual é a intenção, quais são as motivações, né? E você, no acompanhamento, vai ajudando aquele que está sendo acompanhado a melhorar essas intenções, essas motivações, ou, digamos assim, confirmar aquelas que são boas, né? Se é uma pessoa que rompe processos, portanto, como eu dizia lá atrás, né, tem dificuldades de assumir um compromisso e honrar o compromisso, então é muito complicado, né? É preciso ajudar essa pessoa primeiro a saber perseverar, honrar e ser fiel aos compromissos antes de assumir, né, uma vocação determinada. E, claro, é importante ver também até que ponto aquele que está sendo acompanhado tem uma convicção da sua vocação, né? Porque se é uma eterna dúvida, né, mesmo com o acompanhamento vocacional e assim por diante, isto não é, digamos assim, bom para o processo, porque a pessoa ela vai ter dificuldades, né, de tomar decisões. E aqui outra experiência que eu partilho com vocês brevemente é que no processo formativo alguns
jovens, eles ficam esperando que nós, formadores, decidamos a vida deles, né? Claro que num ou outro caso, infelizmente, a gente vai ter que tomar uma decisão, não tem como. Mas o ideal é que o jovem, dentro do processo formativo, e também o jovem que está sendo acompanhado por você, ele ou ela chegue a uma decisão livre, né? E isso deve ser levado em conta, né? Se tem uma convicção da vocação, portanto, tem uma alegria em viver aquele chamado. Se você percebe que é um jovem triste em se tratando, por exemplo, da vocação ao sacerdócio, né, que é o mundo, digamos, no qual eu convivo mais, então tem que se perguntar, realmente essa é a vocação desse jovem? Porque ele é tão triste neste caminho, né? Ou no acompanhamento vocacional, pensando no sacerdócio, né, no presbiterado. Então, é um grande ponto de interrogação, né? Porque um dos sinais do bom discernimento vocacional é a alegria em viver a vocação, né? Bom, eu queria continuar falando, mas o tempo já se esvaiu. Peço a compreensão de vocês, ao mesmo tempo que lhes agradeço muito de coração pela paciência de terem acompanhado estas reflexões até aqui. Claro que, como eu disse no início, não é tudo, você pode continuar e deve aprofundando essa temática. E no processo de acompanhamento, invoque o Espírito Santo, reze com seu acompanhado ou acompanhada, né? Procure também a ajuda profissional quando você vê que tem ali elementos que são desafiadores, né? E veja como esse jovem ou essa jovem, essa pessoa que está sendo acompanhada, está correspondendo a este processo, né, terapêutico que seja, ou outro processo que você julgue, por exemplo, necessário. Por exemplo, se aquele que você está acompanhando tem alguma enfermidade física, é preciso verificar, né, e ver como a pessoa vai, digamos, superar essa enfermidade física, caso ela seja superável. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe muito o seu trabalho pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha das Vocações. Que Deus abençoe.